Oi, gente, tudo bem? Então, é isso aí, a Carol voltou. Bom, vim contar um pouquinho de uma história pra vocês que praticamente ninguém tá sabendo. Eu tive Covid-19 e não recomendo. Então, é o seguinte, eu não contei isso pra ninguém, então já vou iniciar o vídeo aí explicando. Não fica achando, a Carol não me contou nada, eu sou amiga dela, ela me falou, eu sou prima, sou irmão, sou não sei. Eu não contei pra ninguém, gente, eu não contei pra minha mãe. Tá, mamãe, fique sabendo, eu tive o vírus, tô bem, graças a Deus, tô legal agora. Mas eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês de como foi a minha história, o meu contato com o Covid-19 e não vim impor posicionamento nenhum, saber posição política de ninguém ou expor minha posição política. Isso não é uma questão política, isso é uma questão humanitária. Então eu vim contar um pouquinho da minha história, até para esclarecer as pessoas a quem eu não contei, né? Algumas poucas que souberam do meu caso foram pessoas essenciais também, que me ajudaram muito, que me deram um apoio super positivo e que fizeram toda a diferença nesse período. Mas o que acontece? No dia 20 de maio eu tive o primeiro sintoma, eu amanheci o dia assim meio prostrada, mas achei que fosse uma questão de cansaço mesmo. Passei o dia trabalhando, estava em casa já de home office há 3 dias na realidade, era uma quarta-feira daquela semana. Eu tinha trabalhado a última vez em campo na sexta-feira, e aí naquela semana seguinte eu estava em casa de home office por alguns dias, era para eu retornar naquela semana. Na quarta eu fiquei meio indisposta, mas achei que não fosse nada demais, passou o dia. Na quinta-feira, eu vou mostrar que eu fiz tudo em tópicos aqui para eu não me perder e não falar demais também. Mas na quinta-feira eu levantei um pouquinho pior, já com uma sensação de gripe mesmo. Achei que fosse uma gripe tranquila, como dizem aí, uma gripezinha. E passei o dia também, só achando que fosse uma gripe. Tomei aqueles remedinhos que a gente tem em casa mesmo, quando a gente tá gripado. E na sexta-feira eu já entrei em contato, eu já acordei um pouco pior. E aí eu já entrei em contato com os médicos da empresa e eles pediram para que eu fizesse uma consulta online no Albert Einstein. Aí eu fiz essa consulta mais no fim do dia, que foi o momento do dia que eu tava mal, que esse vírus tem uma questão também, gente, é assim, quem já passou deve saber, eu não sei se foi exatamente igual a mim, mas tem momentos que você tá super bem e daqui 2 horas você prostra de uma forma que você não explica. É como se a doença vai e vem, pelo menos no início. E aí, eu fiz essa consulta à noite com uma médica no Albert Einstein e ela disse que, de acordo com os meus sintomas, ela não podia me dar me orientar online, que eu precisava ir num pronto atendimento, ser atendida por um médico pessoalmente. Eu deixei isso para fazer no sábado, que no sábado eu acordei ainda um pouco pior do que eu já estava, e aí já com uma dificuldadezinha para respirar. Eu fui ao hospital da cidade. Eu moro, para quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas eu moro atualmente em Canaã dos Carajás, no Pará, uma cidadezinha de 40 mil habitantes. E esse hospital que eu fui é o melhor hospital da cidade, mas a cidade não tem nenhum leito de UTI, nem mesmo um respirador. Então, se eu precisasse de alguma coisa, eu não tinha suporte aqui na cidade que eu vivo. Então, eu fui ao hospital e a médica disse que clinicamente eu estava com Covid, mas que eles não fariam nenhum teste, nenhum exame, porque eles estavam reservando os testes e exames para as pessoas em situações mais graves da doença. Então ela me receitou 3 remédios, entre eles a azitromicina, e eu saí do hospital, já comprei os medicamentos e já comecei a tomar, isso no sábado. No domingo eu piorei e aí a respiração estava muito ruim, já estava bem difícil de respirar. E aí o médico do trabalho falou que era para que eu retornasse ao hospital, que foi um absurdo eles terem me liberado sem ter feito nem mesmo uma radiografia dos meus pulmões. Eu voltei ao hospital, expliquei a situação e o médico tinha ligado lá e falado que quem me atendesse era para pedir pelo menos uma radiografia. E dito e feito, eu fiz essa radiografia, aguardei o atendimento médico, né, com o resultado do exame. E a médica que me atendeu viu a radiografia, disse que tinha algumas manchinhas no exame, mas
e se eu queria tomar a hidroxicloroquina. Ela me perguntou se eu queria e disse que se eu quisesse era para eu assinar um termo de responsabilidade, algo que isentava ela e o hospital de qualquer reação que eu tivesse com o medicamento. E aí eu falei, como assim? A médica, você é a médica, você tem que dizer se eu devo ou não tomar um medicamento, não sou eu que decido o que tomar. E aí ela me disse que é uma situação muito nova, que é tudo muito, não tem muito estudo a respeito, não tem muita conclusão do que a hidroxicloroquina faz ou deixa de fazer no organismo das pessoas com Covid. E aí ela falou que ela oferece o medicamento porque ela respeita as pessoas que querem tomar, mas que se fosse o pai dela, ela não receitaria a hidroxicloroquina. Então eu não assumi o risco naquele momento e da maneira que foi me apresentada a medicação, eu não assumi o risco, eu não quis tomar a hidroxicloroquina. Mas depois disso eu já assisti alguns vídeos, alguns posicionamentos médicos, e eu não tô aqui para falar o que eu acho, o que eu deixo de achar, mas tem vários vídeos que defendem e que são contra e que são super... O conceito, a linha ali de raciocínio é válida nos dois sentidos, então cabe cada uma decisão, porque até agora nem os médicos se decidiram, quem sou eu para dizer o que tá certo e o que tá errado, né? E aí eu saí de lá com os meus medicamentos, isso no domingo, e falando para vocês o seguinte, os médicos queriam que eu fosse para o hospital da cidade vizinha, que é um hospital mantido pela empresa que eu trabalho, mas a gente estava em lockdown. Até essa data a cidade estava fechada e eu e meu marido, a gente tem respeitado a quarentena e as imposições tipo lockdown, então eu não tive como deixar a cidade para ir fazer um acompanhamento ou um outro exame numa outra cidade. Mas na segunda-feira já estava liberado, foi o fim do lockdown foi no domingo, mas na segunda eu acordei um pouquinho melhor e não quis ir ao hospital, já estava de saco cheio de hospital. Eu já tinha ido 2 vezes ao hospital e não tinha tido retorno positivo nenhum médico soube me orientar exatamente do que fazer. Então eu já estava em desespero, eu chorava todo dia, eu não sabia o que ia acontecer e o medo até de agravar a situação e eu não ter recurso médico, recurso hospitalar na cidade que eu vivo. Todo mundo aí está assistindo os noticiários, sabe o que está acontecendo no Pará, a pandemia tomou o estado, então é uma situação bem complicada que a gente está vivendo aqui. E na segunda-feira, a empresa que eu trabalho emitiu um pedido para que eu fizesse o PCR, que é o exame que mostra se você tem ou não o vírus. Eu fiz o exame e no dia seguinte saiu o resultado, eu realmente testei positivo para o Covid. Isso na segunda, que eu fiz o PCR. Na terça-feira eu acordei bem mal, aí já respirando mal mesmo, já não conseguia preencher o pulmão, era muita dificuldade para respirar. Eu já vinha desenvolvendo essa dificuldade aos poucos, mas era mais em momentos em que eu, por exemplo, que eu caminhava, ou que eu falava. Isso aqui que eu tô fazendo agora era uma coisa que eu não fazia bem. Então começou a ficar bem difícil a respiração e aí os médicos falaram, você tem que ir fazer um outro exame, ver o que está acontecendo, os medicamentos não estão te ajudando, você precisa de um acompanhamento melhor. Eu fui para esse outro hospital. Chegando lá, eles ficaram bem preocupados com a minha radiografia, que eu tinha feito aqui na minha cidade, e pediram para que eu fizesse uma nova radiografia para ver a situação. E a nova radiografia mostrou que essas tais manchinhas que a médica tinha me falado, mas que não tinha me alertado que era algo que estava tomando o meu pulmão, prejudicando o meu pulmão, tinha piorado. Então, eles pediram uma tomografia e eu tive que fazer em um outro hospital, que lá nesse hospital não tinha tomografia, e eles não deixaram que eu fosse por minha conta, eles me levaram de ambulância. Então eu dei um rolezinho de ambulância ainda nessa história toda, porque tanto os meus batimentos cardíacos quanto a minha pressão, ela tava variando muito. Então eles acharam melhor me acompanhar e minha respiração estava ruim, então o medo, de eu estar sendo atendido pelo hospital e deslocar por minha conta, aconteceu alguma coisa, mas graças a Deus eles, eles nunca conferiram tanto meus sinais vitais em um único dia. Nesse dia, na terça-feira, eu fiquei o dia todo praticamente nesse hospital. E aí, cada enfermeira que passava, Caroline, vamos
conferir seus sinais vitais. Aí era era aferir pressão, medir temperatura, ver minha saturação. Graças a Deus, mesmo com a dificuldade para respirar, eu estava sempre saturando bem, minha oxigenação estava boa. Então foi isso até que me impediu de, né, não precisei ser entubada ou de algum outro auxílio para respirar. E eu fiz a tomografia revelou que eu tinha 20% dos meus pulmões comprometidos. Então, tem gente que assusta com o número, poxa, 20%, muita coisa. Outras pessoas acham, é só 20%, ok. Tipo, pergunte para quem viveu sem 20% do pulmão. Eu digo que é muito ruim, é péssimo. Você não conseguir preencher totalmente os pulmões, você não respirar normal. Minha respiração era uma respiração cachorrinho. Era rápida. Qualquer coisa me deixava muito cansada. Tomar um banho era a mesma coisa que correr uma maratona. Então é algo surreal. Eu tô aqui conversando, eu tô papiando, e quem me conhece sabe o tanto que eu falo, que eu sou comunicativa, que eu gosto de falar. E eu não conseguia. Então, mas eu imagino as pessoas que passaram por situações ainda piores. Tinha um senhor do meu lado nesse dia no hospital e ele tinha 50% dos pulmões comprometidos. Então, eu nem sei me colocar no lugar dele. Então, foi uma situação bem complicada. Eu saí do hospital nesse dia à noite com mais receita de medicamentos. E aí, eles complementaram a azitromicina com a ivermectina, que é uma combinação também aí, que tem os que seguem a linha da hidroxicloroquina, outros que seguem a linha da azitromicina com ivermectina, e aqui tem alguns dos medicamentos que eu tomei, mas eu não tô aqui pra fazer propaganda de medicamento nenhum, é só pra vocês verem a quantidade de medicamento que eu tomei. Foi muita coisa nesse período, cada hora um medicamento diferente, alguns conhecidos, outros que eu nunca tinha ouvido falar. E também, né, não vou ficar aqui mostrando exatamente o medicamento, que é muita vitamina, viu, gente? É o que eles recomendam. Tome vitamina, se alimente bem. É tudo receita da época da vovó, porque ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo, tá? E o termômetro, que era meu parceiro, porque eu tive febre, né, que é um dos sintomas. Eu tive todos os sintomas. Uma loucura, gente. Uma coisa que, assim, eu perdi o olfato e eu cheirei água sanitária pra ver se eu conseguia sentir o cheiro de alguma coisa. E nada, você não sente cheiro de nada, absolutamente nada. E nesse dia, os médicos acharam melhor que eu ficasse próxima ao hospital, se eu precisasse né, se ocorresse alguma urgência, precisasse de um atendimento. Então a empresa providenciou que eu ficasse num quarto de hotel nessa cidade vizinha. E aí eu fiquei nesse quarto de hotel em quarentena durante 8 dias, isolada dentro de um quartinho de hotel. Desde o início do processo e esse período dentro do quarto de hotel também, meu marido não abriu mão de me deixar, de não estar comigo. Ele ficou comigo o tempo todo, ele se arriscou, mas ficou comigo o tempo todo. Apesar de a gente tomar sempre todos os cuidados, precauções, de não dividir os mesmos objetos, de evitar o toque, de evitar o contágio da maneira possível. Mas ele ficou comigo no quarto de hotel, ele ficou comigo em casa. Depois desse período no hotel, 8 dias, eu estava melhor, já estava respirando um pouquinho melhor e queria muito voltar para casa. O psicológico também vai ficando abalado. Eu quis voltar para casa, então no dia 2 de junho eu pude voltar. E aí venho melhorando até então, graças a Deus. A respiração voltou, eu ainda puxo o ar um pouquinho para conversar, mas eu acho que virou mais um hábito do que realmente a necessidade para respirar. E aí, na terça-feira agora dessa semana, dia 9, eu fiz um outro teste rápido para ver se eu já estava livre do vírus. E não, eu ainda tenho o vírus, mas graças a Deus eu já estou desenvolvendo anticorpos. E o engraçado dessa história, assim, engraçado não, algo peculiar, né? Que muita gente na internet até fala, a pessoa não deveria divulgar isso, porque aí vai criar polêmica, mas eu tô aqui para contar a minha história, eu não tô aqui para fazer a sua cabeça, não tô aqui para falar o que é certo e o que é errado. Meu marido testou negativo, ele fez tanto o PCR que eu fiz no início, fez o teste rápido agora, e mesmo a gente estando no mesmo ambiente, apesar de evitar, né, o contato, ele testou negativo. O exame não mostra nem que ele teve contato com o vírus. Ele nem desenvolveu anticorpo, nada. É como se o vírus nunca tivesse chegado próximo a ele. Então é uma curiosidade para vocês verem o tanto que isso é novo.
O tanto que a gente não consegue realmente explicar isso, não tem como dizer quem tá certo e quem tá errado. E uma das conclusões que eu tiro também dessa história, gente, do meu caso, do que eu vivi, é de que, sem dúvidas, eu sou um ser humano privilegiado. Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se eu já tive algum dia, hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Porque apesar de estar aqui no Pará, numa cidadezinha super pequena, sem estrutura, eu tive apoio de médicos, de amigos médicos, de pessoas que foram atrás de recursos para mim. Uma empresa que pôde me apoiar, me dar suporte. Eles me ofereceram até transferência se eu precisasse ser internada, né? Eu poderia ir para um outro hospital, escolher o local de minha preferência. Eu queria voltar para o meu estado ou ir até mesmo para Brasília. E eu fico pensando nas pessoas que não têm suporte nenhum, nas pessoas que não têm a quem recorrer, que não tem o que fazer, que está sem respirar, que está sem saber se tem ou não o vírus, porque o local onde ela mora não fornece o exame, não fornece o teste. A pessoa fica perdida. Então, eu, sem dúvida nenhuma, sou uma pessoa privilegiada. E as pessoas que podem ficar em casa, que estão de home office, que eu não tinha esse direito. Até então, eu estava trabalhando em campo. Eu trabalhava ali na conscientização dos funcionários, auxiliava essa equipe que dá suporte, que distribui máscara, que distribui álcool, e trabalha na conscientização das pessoas de manter o distanciamento, de fazer o isolamento social, do tanto que isso é importante, dos riscos do vírus. Então, eu acredito que eu posso ter pego no trabalho ou às vezes no mercado, um dia que eu fui fazer uma compra, não sei, não tem como dizer exatamente, mas sem dúvida as pessoas que estão em casa são muito privilegiadas, as pessoas que podem ficar em casa são extremamente privilegiadas. Eu evitei, igual eu falei no início, né, eu não contei pra ninguém, não contei pra minha mãe vai pirar quando assistir esse vídeo. Mas eu não queria assustar as pessoas, eu não queria deixar ninguém alarmado e ninguém podia me ajudar, não tinha como fazer nada por mim. Então eu não queria deixar ninguém preocupado e eu não queria preocupar ainda mais, eu já estava preocupada, eu já estava por aqui de preocupação, tanto eu quanto meu marido. Então eu quis evitar o agito, né? E as pessoas me mandando mensagem, ou pessoas positivas ou negativas, não sei, eu quis evitar isso e não quis deixar ninguém. A minha mãe desesperada, minha mãe nem no Brasil mora, minha mãe mora fora, não queria deixar minha mãe desesperada, sem poder vir, sem saber o que fazer. Então foi isso, meu afilhado, ele liga sempre de vídeo, quer conversar por chamada de vídeo. E aí ele me ligava e eu não atendia e dava desculpa, falando que eu ainda estava trabalhando. Na verdade eu estava no hospital, ele me ligou, eu estava no hospital uma das vezes que ele ligou. Ou eu tava no quarto de hotel e aí ficou difícil de enganar, né, no vídeo onde é que eu tô. Quando eu passei a atender, eu ficava na frente da parede, assim, que era um fundo branco, neutro. Mas eu também não conseguia falar. Então era difícil conversar. Minha mãe tem o hábito de conversar pelo WhatsApp por áudio, ela me mandava áudio, eu mandava só texto, respondendo por texto, porque eu não conseguia conversar. Eu perdia o ar, era muito difícil de conversar. Mas graças a Deus hoje eu tô bem. E o que eu vim trazer aqui é mais uma questão de conscientização do que você pensa, do que você acha e de amor ao próximo. É só disso que a gente precisa. Porque tem pessoas, eu compreendo os dois lados, tem pessoas que realmente precisam sair de casa para trazer o pão de cada dia. Mas tem gente que não precisa, né? Se você pode, você deve ficar em casa. É a minha opinião, é o meu ver. Isso não é uma questão política, como eu disse, é uma questão humanitária. E, acima de tudo, gente, é uma questão de respeito. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, cada um tem a sua, cada um sabe de si. Deus fez cada um de formas diferentes, graças a Ele por isso, graças a Ele pela diversidade. Então, eu devo respeitar a sua opinião, assim como você deve respeitar a minha e de qualquer outra pessoa. Se você quer aglomerar, se você quer sair, se você acha que isso é uma grande bobagem, ok, é a sua opinião, eu não posso fazer nada por você. Agora, se eu não quero, se tem alguém que não quer fazer a mesma coisa que você, cabe a você respeitar. É só isso que a gente precisa. Respeito, um pouquinho de respeito, uns pelos outros, não vai fazer mal a ninguém. E aí eu só digo isso, eu tive Covid-19 e não recomendo.